Automotive Business está preparando para a edição número 2 uma série de matérias sobre eletrônica veicular. E nada melhor do que conversar sobre o assunto com o Flávio Campos, que é diretor de engenharia aqui da Delphi. Ele é um expert nessa matéria e nós vamos bater um papo informal com ele sobre isso. Flávio, a gente espera ter tua contribuição em uma série de matérias, mas nesse bate-papo eu gostaria de entender um pouquinho o que está acontecendo no Brasil nesse campo da eletrônica veicular, num sentido amplo, envolvendo o que está dentro do carro e a conectividade do carro com o ambiente, com outros carros, enfim. A questão é que o Brasil hoje começa a ter algumas mudanças na indústria automobilística. Por exemplo, nós importamos mais de 400 mil carros, possivelmente esse ano, deixamos de importar de exportar outros 300 mil carros. Então nós estamos trazendo veículos de fora de alto conteúdo tecnológico e não conseguimos exportar nem os nossos carros menores de valor agregado menor. Você acredita que a eletrônica vai dificultar a nossa capacidade de competir com os estrangeiros que estão entrando em nossas fronteiras? Boa tarde, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Sem dúvida, porque nós temos visto uma transformação no mercado brasileiro muito forte em relação à capacidade eletrônica dos veículos. A indústria brasileira, tradicionalmente, sempre teve um conteúdo bastante baixo por causa do nível de custos envolvidos desses tipos de funcionalidade elétrica do carro. Mas o que a gente tem visto é uma modificação muito grande, em que os custos estão ficando mais adequados, a eletrônica tem caído o preço dos seus principais materiais, os componentes nos quais ela substitui petróleo, aço, alumínio, cobre, tem sido um incremento muito forte. Então está havendo uma mudança nesse sentido. A estratégia das montadoras em trazer veículos importados já privilegia uma situação de escala na qual eles têm um custo competitivo grande e a gente está sofrendo essa pressão desse tipo de veículo de alto conteúdo. É uma tendência que deve se reforçar e requer um reposicionamento, um replanejamento da indústria local, até como forma de confrontar esse tipo de situação. Quando a gente fala em reposicionamento da indústria local, a gente tem que pensar no pequeno e no médio fabricante de componentes, não só de componentes mecânicos, mas também nos elétricos. Você acha que nós vamos ter que dar um chacoalhão nessa cadeia toda para a gente ganhar competitividade e ser capaz de competir até mesmo com os chineses? A gente já tem notícia de novos fabricantes chineses que estão chegando ao Brasil e prometem trazer um alto conteúdo de eletrônica. Como é que fica a nossa cadeia de suprimentos local? A cadeia vai ser muito impactada, sem dúvida nenhuma. Se nós não fizermos algo muito forte na cadeia, no sentido de consolidar, adequar e melhorar a competitividade dessa cadeia, vai ficar muito difícil. Não é suficiente se fazer só esses efeitos a nível de custo. É muito importante na área eletrônica gerar novas soluções. Novas soluções se traduz em inovações tecnológicas, basicamente. Falando em inovação, você desenvolveu uma coisa chamada MAPEC. O que é isso? Então, até como forma de tentar contrapor um pouco dessa tendência, nós desenvolvemos no Brasil uma tecnologia própria, uma central elétrica inteligente, na qual nós conseguimos fazer todo o controle eletrônico do carro através dessa central. É um desenvolvimento que foi feito pela engenharia brasileira, e que eu me orgulho bastante de colocar até que desse desenvolvimento está sendo cogitado em outras regiões do planeta e ser utilizado pelo caráter inovador do processo. Quer dizer, isso já existe lá fora? Já existem MAPECs lá fora? Você criou um conceito diferente? Nós criamos um conceito diferente porque as centrais elétricas e as centrais de controle eletrônico lá fora basicamente gerenciam dados. Nós estamos gerenciando energia, nós estamos gerenciando potência, de uma forma inteligente, através de um controle processado e através de software. Nesse sentido, é inovador, é único, é inédito, não existe nada similar e nós conseguimos desenvolver esse conceito. Já conseguimos até convencer alguns clientes a colocar nos seus carros aí nos próximos 3 a 4 anos. E também conseguimos criar uma referência mundial na qual o pessoal está querendo utilizar essa tecnologia em outros mercados. Quer dizer que nós aqui no Brasil, engenheiros brasileiros, a indústria automobilística, hoje começa, de certa forma, uma jornada
nessa área de eletrônica veicular, você Isso, definiu. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós estamos no início da jornada, né? Nós começamos um bom pé. Essa história de tropicalização ou fazer o projeto exatamente como era feito, na área eletrônica está cada vez mais difícil. As soluções têm que ser adaptadas ou elas têm que ser feitas do começo, desde o seu conceito, aqui propriamente no Brasil, para atender as especificidades nossas, que vão muitas vezes do lado funcional, mas também esbarram nas barreiras de custo muito fortemente. Quer dizer, no desenvolvimento global, no desenvolvimento de projetos globais, qual é o papel hoje da engenharia brasileira? Hoje a engenharia brasileira ela é uma copartícipe dos projetos que são feitos. Quando os processos são iniciados e eles são gestados lá fora, a engenharia brasileira participa junto. O que nós deveríamos caminhar para o próximo nível é nós sermos capazes de serem não mais coadjuvantes ou partícipes no processo, mas ser protagonistas no processo. O que mais você tem inventado de novo, além da tal da MAPEC? A Delphi tem uma metodologia bastante interessante, em que nós fazemos uma prospecção de longo prazo para tentar fazer, e à medida que a gente tiver essas novas inovações, nós contatamos. Não, mas você está desenvolvendo o carro do futuro. Nós não conseguimos ver o carro do futuro, porque ele está bem escondido aqui na Delphi. Mas o que há nesse carro do futuro? O que você inventou nesse carro do futuro? Nós tentamos fazer um exercício de futurologia aqui, tentar imaginar o que vão ser as demandas do consumidor aí nos próximos 20 anos. Em cima disso, nós desenvolvemos aí uma visão do quais seriam as tecnologias que precisariam ser desenvolvidas, e essas tecnologias estão em processo de desenvolvimento, algumas em fase final, né? Esse carro não voa ainda? Não voa. Mas então o que ele tem? Conta algumas características, por exemplo. Ele adota intensamente, por exemplo, a eletrônica, a conectividade? Não há dúvida. A conectividade, as grandes tendências de conectividade com o mundo, através do celular, internet, do jeito que existe, vão ser reforçadas diretamente nesse carro do futuro. A necessidade de sensoramento e monitoramento de estágios de funcionamento do carro, de estados de manutenção e propriamente dito, o que você precisa intervir no carro vai estar muito fortemente endereçado nessas novas tecnologias. Nós vamos ter carros inteligentes, mas nós vamos ter onde estacionar esses carros? Como é que nós vamos resolver o problema da mobilidade urbana? Isso é um bom problema, né, Paulo? Porque, no fundo, vai gerar emprego para as outras situações, mas envolve a esfera pública nossa, que vai ser necessário. Porque, à medida que a gente vender mais carro, vai ter necessidade de ter mais espaço de rodovia, infraestrutura, mas, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento do Brasil passa por situações como essa. E por sistemas inteligentes de transporte. E sem dúvida nenhuma, à medida que uma dessas tendências que nós identificamos é que os consumidores querem cada vez mais ter um nível de intervenção muito pequeno com relação ao que ele faz no automóvel, né? Então, os sistemas mais autônomos e mais inteligentes, sem dúvida nenhuma, vão se integrar com a infraestrutura básica das rodovias, das estradas e todos onde o ambiente do veículo é inserido. E como é que fica esse automóvel do futuro? Por exemplo, outro dia eu conversei com um diretor de engenharia de uma montadora, ele me disse, o automóvel do futuro tem várias coisas boas, mas tem algumas muito chatas. Por exemplo, eu não vou ter aquele barulho no escapamento, o carro vai ser elétrico e tudo mais. Você acha que nós vamos continuar curtindo ainda esse carro no futuro, como hoje, de lavar o carro no final de semana, levar para botar acessório novo, botar um rádio novo, curtir lá, mexer um pouco no motor desse carro? Ou vai acabar esse apego ao carro, nós vamos simplesmente fazer o leasing de um carro, compartilhar o uso do carro, e o carro vai ser cada vez mais um commodity? Eu acredito que a indústria da mobilidade, do transporte, ela vai se focar no termo movimentação, mas ao mesmo tempo a questão conveniência, né? Cada vez mais os consumidores vão estar interessados de ter maior conforto, maior conveniência, maior comodidade dentro do ambiente veicular em que ela está inserida. Comunicação é um outro ponto muito importante, muito relevante nisso. Então, todas essas características vão ser necessárias, que a eletrônica desenvolva soluções, sistemas e integrações de tal sorte que todas essas necessidades sejam atendidas pelos passageiros. Quanto a lavar carro, não sei dizer, mas eu acho que provavelmente nós vamos ter um relacionamento com o automóvel muito diferente do que nós temos hoje. A própria Anfávia diz que a sobrevivência do automóvel hoje, ela tem uma relação muito íntima com o transporte de massa. Sim. Quer dizer, nós devemos ter uma convivência dos dois sistemas. Sem dúvida.
Bem, nós estivemos aqui com o Flávio falando sobre eletrônica veicular, pensando na edição de fevereiro que nós vamos finalizar agora. E eu gostaria de agradecer ao Flávio pela gentileza de nos receber. Nós vamos tentar agora dar uma olhada nesse carro do futuro da Delphi e ver se a gente consegue, pelo menos, mostrar alguma coisa dele na nossa próxima edição. Flávio, muito obrigado. Obrigado a você.